falar de investimentos seguros, onde você não vai perder seu dinheiro, você tem essa garantia e com altos rendimentos. Porque não é todo dia que a gente consegue encontrar esse tipo de coisa, hein? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e a primeiríssima coisa que eu quero falar aqui é que eu vou dividir esse vídeo em capítulos. Então, se você quiser saber direto quais são esses investimentos, é só clicar na descrição, dar uma olhadinha lá nos capítulos, mas eu não recomendo, tá? Porque eu vou ensinar vários filtros aqui para vocês aprenderem a fazer isso em outras situações e buscar os melhores investimentos para vocês. Dito isso, vamos começar falando aqui dos tipos de investimento de renda fixa, que são os investimentos que eu trouxe para vocês hoje. Mas então vamos lá, o que é a renda fixa? A renda fixa é um empréstimo, você vai emprestar dinheiro seja para o governo, seja para uma empresa específica, seja para um banco, e eles vão te devolver esse dinheiro com os juros que eles te propuserem ali pagar, mais o valor que você investiu. Então, dentro da renda fixa, a gente tem ali os títulos públicos, que você vai emprestar o dinheiro para o governo, e a gente tem os títulos privados, que você vai emprestar dinheiro para um banco, por exemplo. E como que isso interfere no quanto a gente vai ganhar? Nos títulos públicos, como a gente fala que tem mais segurança ali, porque a gente está emprestando dinheiro para o governo e a probabilidade do governo quebrar é quase nula. Será? Pelo menos na visão da maioria das pessoas, o que acontece? Esses títulos aqui vão render um pouquinho menos, porém, você consegue resgatar a qualquer momento. Já nos títulos privados, eles vão render um pouquinho mais. E por conta disso, também vão ter a garantia do FGC. O que é o FGC? Se você investir até 250 mil e aquele banco que você emprestou dinheiro quebrar, você vai receber os seus 250 mil ali do FGC. Agora que você já entendeu essa parte, vamos para os tipos de rentabilidade, ou seja, o quanto você vai ganhar. E aqui a primeira coisa que eu quero te falar é que, diferente do que a maioria fala, renda fixa não é fixa. Existem basicamente 4 tipos de rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Ou ele vai render o valor do IPCA, que é a inflação, então ele vai render ali IPCA mais 10%, mais 5%, que é inflação mais 5%. Nesse tipo de investimento, o que a gente tem que considerar? Esses 5%, que a gente sabe que a gente não vai perder o nosso dinheiro aqui para a inflação e que ele vai render acima da inflação 5%, por exemplo, tá? Isso pode mudar. Mas então a gente tem os que vão render o valor do IPCA mais um percentual ali. A gente tem os que vão render um percentual fixo, que a gente chama de pré-fixado. Então eles vão render, sei lá, 15% ao ano, 10% ao ano ali. A gente tem aqueles que vão render o CDI, ou a Selic. O que é o CDI? Qual que é a diferença do CDI e da Selic? A Selic, ela vai render, a cada 45 dias ela muda, tá? Mas ela vai render sempre um pouquinho a mais do que o IPCA, que é ali a inflação, porque ela sobe para tentar controlar a inflação. O CDI é basicamente a taxa irmã ali, é a taxa prima da Selic. Se a Selic está 10, o CDI está 9,9. Ele é 0,10 a menos. A maioria dos investimentos vai render o valor do CDI. E aí, beleza, mas quais são os tipos de investimento que estão tendo ali uma alta rentabilidade e que tenha toda essa segurança? Aqui dentro da Nuinvest, eu vou mostrar um pouquinho aqui pelo computador e depois eu vou mostrar os tipos de investimento pelo celular, porque eu gosto de fazer tudo pelo celular, não sei vocês. Inclusive, já deixa aqui nos comentários se vocês preferem fazer todos os seus investimentos pelo celular ou vocês preferem pelo computador, que aí nos próximos vídeos, onde eu for mostrando nossas carteiras, eu vou e mostro naqueles que vocês mais usam, tá? Mas então vamos lá, eu vim aqui investir, e aí quando eu coloco aqui na renda fixa, a gente tem o Tesouro Direto, que aí dentro do Tesouro Direto a gente vai ter os investimentos que vão render o valor da inflação mais alguma coisa, o valor do pré-fixado ali, ou o valor da Selic. Só que o Tesouro Direto, ele tem marcação a mercado, ou seja, se a Selic subir, os investimentos vão render um pouco mais. Se a Selic cair, os investimentos vão render um pouco menos. E você vai ficar travado naquela taxa que você contratou. Então tem esse BOzinho aí. Se você levar até o final, você vai receber tudo bonitinho. Mas no decorrer desse percurso aí, vai ter oscilação
no preço dos seus investimentos. E o CDB, a gente vai emprestar dinheiro para um banco ali, o CDB e o LC, e a gente vai ter as garantias. A LCI e a LCA são o quê? São justamente letras de créditos imobiliários e letras de créditos do agronegócio. O que significa isso? Significa que o banco vai pegar o dinheiro com você ali e emprestar para o setor imobiliário ou emprestar para o setor do agro. E por que isso? Por que eles são separados se de qualquer jeito a gente vai emprestar para o banco? Porque o CDB, ele não é isento de imposto de renda. Então, pode ser cobrado de você ali até 22,5%, se não me engano. E no caso das LCI e LCA, como o setor imobiliário e do agro são isentos de imposto de renda, esses investimentos aqui também são isentos. Então, a gente vai falar desses dois tipos de investimentos. Vou mostrar um CDB que eu achei super interessante aqui e vou mostrar LCIs e LCAs que eu achei super interessante também. Então vamos lá. Qual foi o primeiro investimento que eu dei uma olhada? Foi o CDB. E aqui, uma coisa importantíssima que ninguém te fala. Você quer encontrar bons CDBs? Você vai entrar às 10h15 no máximo, tá? No máximo, lá na sua corretora. Mas o que tem a ver 10h15? Vou te explicar. As corretoras, elas vão atualizando ali. Por exemplo, eu tenho um banco. Eu chego lá e falo, ô corretora, então, eu quero aqui um empréstimo, que no caso seria o CDB ali, que você vai emprestar dinheiro para mim, eu vou te pagar juros. Eu quero um empréstimo de 10 mil reais. O valor mínimo que eu aceito é de R$1.000. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer lá para você na sua corretora R$1.000, um investimento rendendo aquilo que eu falei que eu iria pagar. Lógico que a corretora já desconta uma parte para ela e aí ela vai te oferecer ali. À medida que chegou nos 10 mil, aquele título que a gente chama, ele já não vai mais aparecer. E às vezes era o que estava pagando mais. E isso só aparece, as melhores oportunidades só aparecem das 10 às 10h30 no máximo ali, que é quando as pessoas ligam e falam, olha, coloca, eu quero tal coisa. Depois disso, passou ali das 12 horas, não vão aparecer muitas opções interessantes. Então, você quer investir em renda fixa, lembra que tem que ser de manhã cedo. Cedo. Não tão cedo, né? 10 horas não é tão cedo assim, mas vocês entenderam. Então, beleza. Eu entrei aqui, já era mais ou menos umas 10h15. E se vocês olharem, vocês vão ver aqui, ó, que tinha CDB falando que iria pagar 16,45. Atualizei, esse CDB tá pagando um pouco mais. Então, você viu que atualizou e apareceu novas oportunidades. Então, você tem que ficar atualizando isso daqui para você conseguir ver quais são as melhores opções, que às vezes não apareceu até aquele momento. Isso era umas 10h13, então quase 10h15 ali. Eu esperei mais um pouquinho, foram aparecendo novas oportunidades. Então, qual que é o primeiríssimo investimento seguro, que tem a garantia do FGC, que você vai poder resgatar até o final do ano que vem, porque normalmente quando rende bem, tipo, você tem que ficar com dinheiro lá 10 anos, e isso é muito complicado. E esse aqui você consegue tirar já no próximo ano, que é esse CDB rendendo aí 16,5%. Beleza, agora vamos para o segundo investimento aí, que é uma LCI e outra LCA. Então já é o segundo e terceiro investimento ao mesmo tempo aqui. Aqui na LCI foi a mesma coisa. Eu fui atualizando, olhando aqui, já era até mais ou menos umas 12 horas, tá? E aí a gente vê muitas opções. Se você olhar à noite, por exemplo, vai ter umas 5 opções no máximo. E aí aqui tem investimentos que são pré-fixados, rendendo aí 13% ao ano, e tem investimentos que vão render o valor do IPCA mais 5%, mais 6%, isentos de imposto de renda. E aí, quando você olha o Tesouro IPCA, que como eu falei para vocês, as pessoas consideram mais seguros, tá pagando a mesma coisa, IPCA mais 6, e não é isento de imposto de renda. Então, olha a oportunidade. Lembrando que nada do que eu tô falando aqui é uma recomendação, seja de compra, seja de venda, tá? Eu só tô mostrando para vocês oportunidades que eu ando vendo. Então, quais são as melhores opções que eu achei aqui nesse dia? É uma LCA que vai render o valor da inflação, ou seja, o IPCA mais 5%. Você vai conseguir resgatar o seu dinheiro só no final de 2023, ali no mês 11, mas tem a garantia do FGC, é isento de imposto de renda.
E aí também tem outra do mesmo banco que é do BTG, que vai render um pouquinho mais, 5,29% aí, que é uma LCA. E eu achei também uma LCI rendendo 13,5% ali, também para que você consiga resgatar em 2023. Lembrando que o valor mínimo para investir nessas LCIs e LCAs normalmente é um pouquinho mais do que você investiria ali em outros tipos de investimento. Só que, como as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda e os CDBs não são isentos, os CDBs rendem um pouquinho mais porque não tem essa isenção e as LCIs e LCAs rendem um pouquinho menos justamente por conta dessa isenção. E aí, o que muita gente me pergunta, Mari, como é que eu faço para saber quando que uma vale mais a pena que a outra? Existe um site aqui que ele faz essa comparação e você pode usar. Lembra das dicas que eu falei? Então lá vamos nós. Esse site que eu trouxe aqui para vocês tem algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, aqui ele fala que a poupança rende em média 8%. E na verdade a poupança está rendendo aí 6,17% no máximo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente usa isso daqui? A gente coloca o valor que a gente vai aplicar. Então a gente pode colocar aqui 1.000, 5.000. A gente tinha uma LCI, uma LCA lá que era 5.000 a aplicação mínima. O vencimento dela é no mês 11, então vamos colocar aqui que seria 12 meses. E a gente vai colocar aqui taxa DI, basicamente é o CDI. Quanto que tá? 13,65 hoje, na data que eu gravo esse vídeo. Mari, não sei quanto é que tá o CDI. Você digita lá no Google. Valor do CDI hoje, ou CDI hoje. Você vai encontrar essa informação. Mesma coisa, Selic ela é 0,10 a mais do que o CDI, então a gente já tem aqui. E a gente vai colocar quantos por cento que vai pagar do CDI. Ah, vai pagar aqui 100% do CDI no CDB. Na LCI vai pagar o quê? Ah, vai pagar 94% do CDI. Então já vai te mostrar aqui. Vai ser cobrado de você, ó, impostos 20%, então ele já mostra aqui quanto que vai ser cobrado, o valor e o percentual que isso dá, e mostra o valor líquido. Desses 5.000 reais, eles vão te entregar ali 5.546, com uma rentabilidade real aí de 10,92%. Se a gente colocar numa LCI que esteja rendendo 94% do CDI, ou seja, não é 100%, justamente porque ela não cobra imposto, ela vai ter um rendimento real de 12,83% nesse ano. Então a gente vê que faz mais sentido nesse caso essa LCI. Mari, mas nessa calculadora aqui só fala do LCI. A gente consegue também fazer isso para quando vai ter uma taxa fixa. Por exemplo, vai render 16,5%. Então a gente já sabe que vai ser descontado 20% de imposto, então vamos colocar aqui, ó, vezes 0,2, porque 20% é igual a 0,2, a gente vai ter aqui 3,3. Então, vamos lá, menos 16,5%, a gente vai ter um rendimento real de 13,2%. Então, se o CDB está rendendo 16,5%, tirando os impostos, ele vai sobrar líquido para você 13,2%. Ou seja, por conta desse desconto, vai render um pouco menos. Então, se você encontrar uma LCI que esteja rendendo 13,2% no ano, vai render a mesma coisa. Se ela estiver rendendo um pouquinho mais, vai ser melhor, mais vantajoso essa LCI do que um CDB rendendo 16,5%. E no caso daqueles que vão render IPCA mais 5, IPCA mais 6, a gente pode fazer a mesma coisa, porque a gente pode colocar um valor ali fixo para o IPCA e somar. Por exemplo, a gente quer fazer uma conta média aqui. A gente coloca ali, quanto que seria o IPCA? Vamos colocar uma média de 5%. Mais o que ele está oferecendo? 5%. Descontou o imposto disso daí? 10%. Menos 20% de imposto. Então, a gente já vai ter um novo rendimento ali. E a mesma coisa para o caso do LCI e do LCA. Se estiver pagando a mesma coisa, a LCI e a LCA vai valer mais a pena porque não tem esse desconto. Mari, mas então renda fixa é muito melhor do que a renda variável. Investir em ações e fundos tem muito risco, e aqui eu tenho a proteção do FGC, tá tudo bonitinho com a rentabilidade super alta, não tem risco nenhum. Gente, realmente tem a proteção do FGC, o risco é extremamente pequeno, porque se o banco quebrar vai levar um tempinho para o FGC conseguir te repassar o dinheiro, só que investir somente em uma coisa não é tão legal assim. A gente tem que aprender a diversificar
para ter uma carteira estável em momentos de crise. Então vamos lá. Para a gente fazer essa comparação, e pode ficar tranquilo que eu vou deixar os links de tudo aqui na descrição para vocês, tá? Mas para a gente fazer uma comparação, vamos analisar aqui o CDI. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente o CDI tende a ficar um pouquinho maior do que o IPCA. Só o IPCA, tá? IPCA mais alguma coisa já fica diferente. Mas então vamos lá. Ó, o CDI, vamos colocar aqui a comparação do CDI com o Ibovespa e vamos escolher aqui com IPCA mais 4%, que é a média que a gente consegue encontrar aí de investimentos que vão render o valor do IPCA. Então vamos aqui aplicar. E aqui a gente vai ver que no último ano, ó, o CDI conseguiu render 11,94, o Ibovespa, que mede aí as ações, ficou um pouco menor e o IPCA mais 4 também ficou menor. Então, obviamente, a renda fixa no último ano superou os outros. Porém, se a gente coloca aqui nos últimos 3 anos, ó, o IPCA mais 4 já foi o que rendeu mais, o Ibovespa foi o que rendeu menos, ele rendeu ali 3%, e o IPCA mais 4 rendeu 37%. Então, aqui também a renda fixa tá ganhando, mas se a gente vir aqui em personalizado e colocar aqui do 1 de 2017, janeiro de 2017, e colocar aqui dia 30 do 11, e vamos aplicar aqui. Nos últimos 5 anos, o Ibovespa rendeu 86%. Ou seja, o seu dinheiro se valorizou, que se você aplicou há 5 anos atrás, se valorizou 86%, quase que dobrou aí. O IPCA mais 4 rendeu aí mais quase 70% e o CDI rendeu 47%. Mas o CDI não dá mais do que o IPCA? Dá mais que o IPCA sozinho. Mais uma rentabilidade ali de 4% consegue superar. Então, para o longo prazo, para os investidores de longo prazo, você tem que pensar em diversificar. Só no curto prazo a renda fixa ganhou, mas quando a gente olhou os últimos 5 anos, olha o quanto o Ibovespa conseguiu se superar. E se a gente vir aqui, a gente ainda pode comparar também com o IFIX. Só que aí a gente tem que tirar alguma outra coisa. Por exemplo, vamos tirar aqui que o CDI nos últimos 5 anos foi o que rendeu menos. Então vamos colocar aqui mais o valor do IFIX, que é o dos fundos imobiliários. O IFIX rendeu 53% somente, ou seja, ficou abaixo do IPCA mais 4 e ficou abaixo do Ibovespa. Só que aqui a gente está olhando para a valorização, a gente não está considerando os rendimentos lá dos fundos imobiliários. Por isso que manter uma diversificação faz a nossa carteira ficar mais estável e a gente conseguir ter altas rentabilidades ao longo dos anos. E antes de eu me despedir de vocês, vou deixar na descrição, inclusive deem uma olhadinha lá, de livros que eu acho super interessantes e que eu recomendo para vocês darem uma olhadinha. Essa parte eu posso recomendar. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo e tchau!